Muito se fala sobre Atlântida. Para alguns, realidade. Para outros, apenas um mito. Um continente que simplesmente desapareceu da Terra. Nesse livro é nos apresentado outro continente. Atlântida não foi a única. Lemúria é um continente que simplesmente desapareceu. Pessoal, então agradecendo a Deus, porque vamos começar mais um audiobook aqui na página. Esse audiobook vai ser diferente, porque no momento eu tô gravando outros audiobooks, tem as postagens diárias na página Tentando Ser Espírita, também tem os estudos que a gente posta sobre livros diversos. No momento a gente está estudando Contos dessa e da Outra Vida, do Chico Xavier, mas que a gente vem há anos estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre postando estudos no Face, no YouTube, no Instagram, enfim. Então esse livro hoje é diferente, porque não vai ser gravado por mim. A minha esposa se prontificou em gravar esse audiobook, porque esse livro é incrível, faz a gente mergulhar num mundo totalmente novo. Há 10 mil anos é a continuação do livro Um Roqueiro no Além. Embora no livro em nenhum momento ele diga que é o Raul Seixas, mas é público e notório, todo mundo sabe. Inclusive, até na Globo publicaram uma vez sobre esse livro, falando, a psicografia do Raul Seixas. No livro em si não fala que é o Raul Seixas, mas todo mundo sabe. Esse livro, Um Roqueiro no Além, é um livro muito bom, conta o desencarne dele, a relação que ele teve com as drogas. Esse é um livro muito, muito interessante. E no momento esse livro ainda não tem no canal, porque eu vi que esse livro tem em outros canais e não necessariamente a pessoa precisa ter ouvido o primeiro livro para ouvir o segundo. Porque esse segundo livro é uma história completamente diferente que se passa muitos séculos, né? Na verdade é milênios atrás. Uma história totalmente nova sobre uma das reencarnações do Raul Seixas. Então são livros independentes. Ela vai gravar esse livro aqui, eu vou fazer toda a edição. Dependendo se vocês gostarem, ou daqui a pouco todo mundo também já leu o livro Um Roqueiro no Além, ou então já ouviu o audiobook e não acha necessário. Mas se vocês acharem necessário, eu converso com a minha esposa e de repente a gente grava também o livro Um Roqueiro no Além. Mas no momento, vamos então para o livro Há 10 mil anos. Um livro muito, muito profundo, que conta a história desse continente que muitas pessoas nem imaginam que existiu. E esclarece por que esse continente desapareceu. O que eles faziam lá. São coisas que vão surpreendem. Eu li esse livro há muitos anos atrás e certas passagens, certos trechos nunca mais saíram da minha cabeça. Agora que estou relativamente adaptado à minha condição de espírito desencarnado, tenho me empenhado em me aproximar dos encarnados que evocam meu nome. Na maioria, são amigos que me pedem uma prova de vida eterna. Outros me evocam pedindo ajuda para compor músicas. É um número muito grande de pedidos, alguns até curiosos e estranhos, mas me alegra sentir que todos chegam até mim revestidos de muito carinho. O que tem sido difícil é conviver com a saudade dos dias felizes que vivi com os entes queridos. Quantas vezes tenho abraçado cada um deles sem conseguir me fazer sentir em seus corações. Para alguns, a morte apagou meus registros, me lançando no esquecimento. Aliás, no mundo das ilusões, sempre acaba permanecendo o mito e desaparecendo o homem. Essa é a herança da maioria dos artistas que não souberam usar a arte com sabedoria. Quase todos, ao atravessarem os portais da morte, são transferidos das luzes da ribalta para as sombras da solidão. Nessa providencial solidão, acabam enxergando a si mesmos e descobrindo os caminhos que vão conduzir o verdadeiro sucesso. Hoje me sinto muito feliz quando deparo com um encarnado lendo meus depoimentos, muito mais do que quando encontro executando as minhas músicas. Aos poucos, estou alcançando o sucesso. Não mais o sucesso do mito, mas sim o do ser humano que eu sou.
Espero que aqueles que hoje são fãs do mito, ao lerem meus depoimentos, venham a se tornar fãs da verdade e daquele que realmente merece nossa gratidão e reconhecimento. Um dia, ele será seguido como o grande ídolo da humanidade. Acompanhando os leitores que leram meus depoimentos, percebi que na maioria deles há uma expectativa de novas informações a meu respeito, principalmente sobre minhas vidas pregressas. A curiosidade em saber sobre o pretérito também me dominou durante longo tempo. Me esforçava todos os dias para acionar minhas lembranças. Muitas foram surgindo fragmentadas e obscuras, me causando algumas alterações psíquicas, como ansiedade e uma euforia exagerada. Porém, eu não desisti. Continuei exercitando a concentração profunda conforme Felipe havia me orientado, até que consegui resgatar uma grande parte do meu passado distante. Foram necessários alguns meses de reflexões profundas para me refazer dos efeitos causados por essas recordações. Algumas me proporcionaram muitas alegrias, outras me fizeram viver momentos de angústia e de profunda depressão. Mais tarde, depois de me refazer desse impacto, peregrinei por diversas colônias, buscando uma integração maior com o movimento de comunicação com os encarnados. Segundo Venâncio, diretor da Estância de Amor, a comunicação com os encarnados deve atender aos propósitos da informação e do esclarecimento, a fim de conscientizá-los de suas responsabilidades perante as leis divinas e ajudá-los a desenvolver o amor em seus corações. Orientou-me que podemos usar os recursos da dramaturgia na literatura, mas desde que não venha empanar seus elevados propósitos. Fui autorizado a passar algumas dessas lembranças para o médium, no intuito de mostrar ao leitor que o tempo para o espírito tem um significado muito relativo e que o passado, mesmo distante, pode estar presente e influenciar na construção do futuro, da mesma forma que acontece no tempo transitório da vida física, onde muitas vezes fatos ocorridos em nossa infância acabam influenciando a formação de nosso caráter quando nos tornamos adultos. Os leitores que conseguiram me identificar vão observar que muito do meu passado distante se identifica com certas atitudes e comportamentos que adotei em minha recente encarnação. Agora compreendo que a infância do espírito atravessa inumeráveis séculos, compondo os milênios na eternidade da vida, onde na forja do tempo, alguns milhares de anos representam apenas um curto período na evolução do espírito eterno. Os acontecimentos aqui narrados tiveram um palco como um lugar distante. Há muito deixou de fazer parte da paisagem terrestre. Não é uma revelação histórica sobre tempo ou lugares. Descrevo alguns dos momentos vividos por mim e pelos espíritos envolvidos, focalizando apenas os principais acontecimentos que culminaram com os grandes equívocos, os quais acabaram gerando marcas profundas em meu subconsciente, dificultando minha ascensão espiritual. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Há 10.000 anos, psicografia de Nelson Moraes, pelo Espírito de Exílio. Capítulo 1. Na Ilha Pequena. Eu e meu irmão Zirati vivíamos em uma pequena ilha, que era situada entre outras tantas que faziam parte de um grande arquipélago. Ao norte, distante da nossa, existia uma outra muito maior, chamada de Ilha Grande, onde no topo dessa mesma havia uma grande cidade chamada Zantar. Nós sabíamos da sua existência porque nosso pai vivia lá, e quando nos visitava periodicamente, falava dessa grande cidade e de suas riquezas. Nossa mãe fazia parte do templo dos guardiões da vida. Eu e meu irmão passávamos o dia caçando pequenos animais, e depois negociávamos na Praça das Barganhas, onde todos os dias se reuniam os mercadores. Os habitantes da ilha que moravam próximos às praias viviam da pesca, e a maioria cultuava a crença nos guardiões da vida, que eram representados por grandes imagens esculpidas em grandes pedras. A cada 2 ciclos da lua, faziam suas oferendas no templo construído na parte mais alta da ilha. Meu irmão era mais velho que eu, era forte e inteligente. Vivia sonhando que um dia partiria para a Ilha Grande, onde acreditava que iria realizar os seus sonhos. Era diferente de mim. Eu não nutria nenhum. Me tornar um jovem amargo
Desde o dia em que, aos 10 anos, ao retornar de uma caçada, me deparei com meu pai e minha mãe mortos esquartejados. O tempo passou e cresci ao lado de meu irmão, que me ensinou tudo o que eu precisava saber para continuar sobrevivendo à dor que se abatera em mim. À medida que o tempo ia passando, o número de habitantes de nossa ilha foi se multiplicando. As encostas estavam tomadas por plantações, porém, em vista do crescimento da população, era muito pouco o que produziam. O consumo havia aumentado em demasia, a fome começava a afligir uma grande maioria dos habitantes. Todos os dias partiam pequenas embarcações levando os moradores que se aventuravam a se mudar para outras ilhas. A caça se tornara escassa e enfrentávamos sérias dificuldades para sobrevivermos. Certa manhã, acordamos com uma grande gritaria. Fomos para fora e vimos todos os moradores correndo pelas ruas. Estavam assustados, algo de estranho estava acontecendo. Os animais das florestas próximas às praias haviam subido para o topo da ilha, invadindo o centro comercial e as residências. As víboras rastejavam por toda parte, atacando as pessoas e inoculando venenos mortais. Os cães uivavam e latiam desesperados. O pânico era geral. Ninguém entendia o que estava acontecendo, até que o zelador do templo começou a gritar do alto da torre. O mar está invadindo a ilha, estamos submergindo. Meu irmão, ao ouvir o zelador, puxou-me pelo braço e saímos correndo em direção ao norte da ilha, onde ficavam as pedras sagradas que representavam as figuras dos guardiões da vida. Quando chegamos na parte alta, avistamos as águas do mar se sobrepondo às árvores, cobrindo toda a floresta. Entramos em uma pequena caverna, que se localizava sob os pés de uma das esculturas dos guardiões. A entrada estava oculta pela folhagem, que pendia sobre a encosta. Meu irmão guardava ali uma canoa. Fiquei surpreso, pois ninguém da parte alta da ilha possuía qualquer tipo de embarcação. Apenas os habitantes das praias as que possuíam. Suspeitei que ele já havia previsto com antecedência o que estava acontecendo. Percebendo a minha admiração, me explicou. Zílio, desde quando nosso pai foi morto, tem se comunicado comigo. Não faz muito tempo. Mandou-me guardar uma canoa sobre esse lugar. Agora eu compreendo qual era o motivo. Sabia que a qualquer momento isso viria a acontecer. Respondi a meu irmão. Espere, vou até a nossa casa. Preciso pegar o medalhão que a nossa mãe me deu. É a única coisa que temos de valor. Se nos salvarmos, talvez venhamos a precisar. Nada disso. Resta-nos pouco tempo e não podemos arriscar. Vamos. Meu irmão estava certo. Pegamos a canoa e os remos e nos lançamos ao mar. Por pouco, não fomos impedidos pelas águas que roçavam nossos pés. Depois de algum tempo que levamos para controlar a canoa, olhamos para trás e vimos o povo se espremendo sobre as coberturas das casas. Muitos dos barcos pertencentes aos moradores das praias estavam espalhados sobre as águas, quase todos vazios. Percebemos que o acontecimento inesperado surpreendeu a grande maioria dos habitantes da orla. Tentamos rebocar alguma embarcação e conduzi-las até as pessoas que estavam sobre os telhados. Porém, o mar e os ventos estavam muito agitados e não conseguimos controlar a canoa. Acabamos desistindo. Remamos até o anoitecer. A Ilha Grande ainda estava muito longe, e cansados, deixamos a canoa seguir a deriva. Nossa esperança era que o vento continuasse soprando em direção ao norte, pois com isso poderíamos estar próximos de nosso destino ao amanhecer. A lua nova não refletia a luz do sol, e a noite derramava a escuridão sobre a terra. Não nos enxergávamos. O barco era pequeno e, com muita dificuldade, conseguimos nos acomodar de modo que pudéssemos descansar. Acomodados e mais tranquilos, acabamos adormecendo ao balanço das ondas.
Acordamos com o calor aquecendo nossos rostos. O vento nos era favorável e o canto dos pássaros soava como uma melodia para nossos ouvidos. Estávamos próximos da Ilha Grande. Podíamos enxergar suas praias. Estavam desertas. Começamos a remar. Minhas mãos estavam doloridas. Eu nunca havia remado tanto. Meu irmão procurava me animar. Vamos, falta pouco. Logo chegaremos em terra firme. A maré estava se acalmando, mas apesar de nosso esforço, não conseguíamos sair do lugar. O mar tentava nos arrastar de volta para sua imensidão. Depois de muito esforço, finalmente chegamos em terra firme. Estávamos extremamente cansados. Deitamos na areia e ali ficamos por longo tempo. E fiz algumas perguntas para o meu irmão. O que mais nosso pai falou? Disse-me que eu deveria cuidar de você e que juntos um dia iríamos realizar um trabalho muito importante. Não fosse por ele, estaríamos mortos, apesar que, para mim, pouco importa viver ou não. Nada me atrai nesse mundo. Zílio, você é jovem, forte, sadio, inteligente. Por que guarda tanta revolta no coração? Não sei, sinto falta de alguma coisa que nem eu mesmo sei que é. Ouvi dizer que aqui na Ilha Grande existe um povo estranho, mas muito rico e com muitas mulheres bonitas. Quem sabe eu encontrar aquilo que falta para você ser feliz. Se nosso pai falou com você, é sinal que está vivo em algum lugar. Onde é esse lugar que vivem os mortos? Existem muitos lugares onde vivem. Nosso pai não me disse onde está vivendo, mas me informou que os mortos, embora nós não possamos vê-los, possuem corpos iguais aos que tiveram quando vivos, e que muitos andam à nossa volta e convivem com os vivos sem que esses percebam. Disse ainda que podem nos ajudar ou até nos prejudicar. Então os guardiões da vida que o povo cultua existem de verdade? Sim. Talvez sejam os que morreram de nosso povo que continuam zelando pelos que ainda estão vivos. As oferendas depositadas no templo é para agrado. Por isso, cuidam do nosso povo. Cuidavam, porque o povo da nossa ilha já não existe mais. Uma coisa é certa, só vou acreditar quando ver um. Percebi que meu irmão não gostou muito da minha resposta, mas não consegui entender que alguém, depois de morto, e cujo corpo foi dilacerado da forma como foram os de minha mãe e meu pai, pudesse estar vivo em algum lugar. Meu irmão tentava me convencer. Zílio, talvez você não saiba, mas nosso pai tinha poderes sobre os vivos e sobre os mortos. Pouco antes de ser morto, me falou de uma seita que existe na Ilha Grande, cujos os membros conseguem transformar os pesadelos em sonhos e os sonhos em pesadelos, as pedras em ouro e a água em pedra preciosa. Olhe, essa pedra esculpida é o símbolo da seita. É o nosso passaporte para entrarmos nela como iniciados. Se conseguirmos chegar até lá, então teremos tudo que o homem pode desejar. Perguntei, nosso pai fazia parte dessa seita? Sim, e eu acho que nosso pai era um dos grandes. Liburque, o sacerdote do Templo do Sol, o mais poderoso da ilha, o perseguiu até forçá-lo a voltar para junto de nós, refugiando-se na ilha onde vivíamos. Insatisfeito, Liburque mandou seus guardiões até a nossa casa para matá-lo. Me recordo do dia em que estávamos voltando da caça e ao chegar em casa encontramos nossos pais mortos. Pensei que uma febre tivesse atacado. Zílio, você tinha apenas 10 anos. Lembro-me quando olhou para mim e disse, coitados, algum animal passou por aqui. Realmente, os guardiões de Liburque são como animais. Quando são encarregados de executar alguém, não hesitam em implicar a crueldade. Não gosto de me lembrar desse dia. Meu coração dispara, ameaçando sair pela boca. Então foi esse sacerdote que mandou matar nossos pais? Sim, temos que tomar cuidado para não sermos descobertos por eles. Senão, também seremos mortos. E o que vamos fazer? Como vamos encontrar o lugar onde se reúnem os membros dessa seita? Antes de tudo, vamos procurar alguma coisa para comer. Estou com muita fome e sede. Nos levantamos e começamos a caminhar, beirando a mata que circundava as praias. Procuramos durante um bom tempo, por alguma coisa que pudesse nos servir de alimento. Nada encontramos.
Continuamos caminhando até chegarmos a um enorme rochedo, que se estendia até o mar, onde dividia a praia. Ao lado corria um riacho de águas cristalinas, onde saciamos nossa sede. Depois continuamos. Ao passarmos entre as rochas menores semi-encobertas pela água e enfileiradas no final do rochedo, encontramos centenas de mariscos que nos serviram de alimento. Já havíamos comido bastante quando ouvimos alguns gritos de desespero. Meu irmão imediatamente colocou sua mão em meu ombro e me forçou a baixar entre as rochas. Ficamos escondidos e atentos. Através do vão que havia entre as rochas, vimos alguns homens do outro lado, armados com espadas e atacando mais de uma dezena de sobreviventes. Após matá-los, marcharam na direção de onde estávamos escondidos. Imediatamente, meu irmão começou a recolher as cascas dos mariscos, olhou para mim e fez um sinal para que eu fizesse o mesmo. Depois de recolhidos, um indício de nossa presença, saímos correndo beirando o rochedo e adentramos na mata. Assustados, começamos a subir a encosta acompanhando o curso do riacho. O chão era íngreme, subíamos durante o dia e descansávamos à noite. A sorte nos favoreceu, pois conseguimos abater um pequeno animal, que garantiu nossa provisão durante a escalada. Depois de 2 dias e uma noite, encontramos uma trilha que nos conduziu até uma enorme clareira, que ficava ao lado da nascente do rio. O lugar parecia ser muito usado pelos habitantes da ilha, pois no centro havia resíduos de uma grande fogueira, e os vestígios demonstravam que alguém usava constantemente aquele lugar. Do alto daquele platô, podíamos avistar o mar. Havíamos subido bastante e finalmente estávamos próximos ao topo da ilha. Olhando para a imensidão do mar, meu irmão me chamou para junto dele, e apontando para a direção de onde se localizava a nossa ilha, afirmou: "Olha, não foi apenas a nossa ilha que submergiu. As outras, que ficavam ao sul e ao leste, também desapareceram. O que será que causou essa tragédia? Ninguém pode explicar. Parece que o mundo está se acabando aos poucos." Zirate juntou uns gravetos que estavam espalhados naquele lugar e acendeu uma pequena fogueira. Assamos uma parte do animal que havíamos abatido. O sol estava a prumo. Comemos parte da carne e improvisamos um varal sobre a fogueira, onde penduramos o restante para defumar, pois não sabíamos o que nos aguardava dele para frente. Estávamos nos acomodando sobre algumas folhas secas para descansarmos, quando ouvimos um barulho na mata em torno da clareira. Imediatamente nos deitamos e ficamos em silêncio, simulando que estivéssemos dormindo. Colocamos o braço sobre o rosto de forma que pudéssemos ocultar nossos olhos e ficamos vigiando o local de onde viera o barulho que ouvimos. Passado algum tempo, vimos uma mulher se aproximando sorrateiramente da carne, que estava pendurada. Meu irmão, em determinado momento, levantou-se rapidamente e se atirou sobre ela, dominando-a completamente. Era uma jovem, aparentando 18 anos, de quem me aproximei. A sujeira em seu rosto e as roupas rasgadas e sujas demonstravam que deveria estar vagando por muito tempo. Meu irmão a soltou e ela permaneceu diante de nós. Peguei a faca, cortei uma tira da carne defumada e dei para ela. Da forma como levou à boca, percebemos que não se alimentava há dias. Comeu vários pedaços, nos olhando desconfiada. Percebia-se que estava tomada completamente pelo medo. Depois de comer, respirou fundo e olhou para a queda da água, insinuando que estava com sede. Peguei-a pelo braço e a conduzi até a nascente. Ao nos aproximarmos da água, ela se atirou no tanque, formado pelas pedras que circundavam a cachoeira. E à medida que a sujeira se dissolvia sobre o influxo da água, seu rosto surgia, revelando uma beleza ímpar. Estava extasiado ao observá-la quando falou pela primeira vez. "Quem são vocês?" Ainda em devaneio, não consegui responder, até que ela jogou um pouco de água em meu rosto e sorrindo perguntou novamente: "Quem são vocês?" "Eu sou o Zílio, e aquele é meu irmão Zirate. E você, quem é?" "Sou a Zaira. Os Ributs me raptaram quando eu ainda era criança e me trouxeram da ilha pequena onde eu morava. Desde então, me tornei prisioneira deles." "Nós também somos da ilha pequena. Conseguimos nos salvar. Quem são os Ributs?"
São poderosos feiticeiros e adversários de Liburg. Fui designada para o sacrifício, mas consegui fugir. Ao ouvir seu depoimento, meu irmão foi até o alforge, retirou uma pedra com um desenho esculpido. Aproximou-se e mostrou ela, depois perguntou: "Você conhece esse símbolo?" Zaira colocou a mão no rosto e assustada afirmou: "É o símbolo deles." Procurei acalmá-la, colocando meu braço sobre os seus ombros, mas ela se esquivou e começou a gritar: "Vocês são Ributs, fazem parte do clã deles." "Calma, nós nem conhecemos eles. Venha, vamos conversar." Demonstrando visível receio, se aproximou de nós e sentamos nas pedras e meu irmão começou a falar. "Não tenha medo, somos amigos. Nossa ilha afundou no mar. Talvez sejamos os únicos sobreviventes. Precisamos nos unir. Essa pedra foi dada a mim pelo meu pai. Ainda não sabemos nada sobre ela. Se você sabe alguma coisa, deve nos esclarecer." Zarya pegou a pedra na mão, examinou e depois esclareceu. Pedras iguais a essas são usadas pelos membros da seita dos Ributs. Os 3 pontos esculpidos sobre o símbolo da lua cheia significa que o membro que usava essa pedra fazia parte do conselho que compõe a hierarquia suprema. Então isso quer dizer que o nosso pai era um dos grandes? Sim, só os membros do conselho a possuem. Onde podemos encontrá-los? Eles vivem por trás das muralhas do medo. Ninguém se atreve a chegar lá. Somente os adeptos é que têm acesso livre, e apenas em determinado ciclo da lua. Os poucos que se aproximam a mando de Liburg para investigar jamais voltaram. Como conseguiu fugir? Em todas as primeiras noites do ciclo da lua nova, os portões das muralhas são abertos para os agricultores, caçadores e comerciantes, que estão submissos às ordens deles. Nesses dias de lua nova, trazem suas oferendas até o templo de Butsa e recebem a consagração dos sacerdotes supremos, que com a magia dos mesmos dizem garantir abundância para todos. Numa dessas noites, a escrava que cuidava de mim me ajudou a fugir da cela, que fica no templo das vítimas. Ao sair, me escondi no depósito de víveres. E aproveitando o movimento de entrada e saída dos adeptos, consegui escapar caminhando tranquilamente por entre a multidão. O que fazem os Ributs? São poderosos. Dizem que os rituais praticam durante a lua cheia. Conseguem transformar pedra em ouro e água em pedras preciosas. E mais, com a força que possuem, não precisam pegar em armas. São capazes de derrotar seus inimigos à distância, disseminando pestes e doenças. A cada 5 ciclos de lua cheia, sacrificam uma virgem como tributo às forças que os auxiliam em suas empreitadas sinistras. Esse lugar onde estamos fica muito longe de onde vivem os habitantes da ilha? Estamos próximos da região agrícola da cidade de Zantar, onde fica o centro comercial da ilha. Está a uns 2 dias daqui. Você nos levaria até lá? Eu tenho ido lá às escondidas. Não posso me expor. Se for reconhecida por algum dos espiões dos Ributs, poderei ser morta ou levada novamente para o Templo das Vítimas, a fim de ser sacrificado nos próximos rituais. Zirat olhou para mim e fez um sinal para eu pegar o alforge que ele havia deixado próximo à fogueira. Eu peguei e entreguei a ele, que rapidamente o abriu e retirou de dentro dele uma pequena pedra esculpida com o nome Sindrak. Virou-se para Zaira e lhe perguntou: "Você já ouviu um homem chamado Sindrak?" "Não, nunca ouvi tal nome." "Nós precisamos encontrá-lo. Ele é quem deverá nos ajudar a chegar aos Ributs." O sol já havia se posto. A noite estava próxima e resolvemos ficar por ali até o amanhecer. Zaira concordou e nos fez um sinal para segui-la. Nos conduziu até um abrigo natural em um oco da montanha, oculto por folhagens. Ali descansamos até o amanhecer. Na madrugada, ouvi meu irmão conversando com alguém. Parecia estar sonhando, pois Zaira dormia profundamente. Com quem poderia estar conversando? Amanheceu, e Zaira já havia saído do abrigo e meu irmão continuava dormindo. Saí à procura dela e fiquei surpresa ao vê-la banhando-se novamente nas águas do tanque. Aproximei-me e ela sorriu para mim. Me senti embaraçado diante dela, mas procurava agir naturalmente, tentando disfarçar o meu constrangimento.
Senti que estava apaixonado, e o pior é que eu não sabia como lidar com esse sentimento que havia me tomado pela primeira vez. Jamais vi uma mulher tão bonita como ela. As mulheres da ilha onde vivi eram pouca coisa diferente dos homens. Com corpos musculosos desenvolvidos no trabalho pesado da agricultura e da pescaria, tornavam-se semelhantes a eles. Então meu irmão apareceu. Então, vamos partir? Levantei-me, peguei pela mão e partimos. No caminho, meu irmão começara a falar sobre o sonho que teve durante a noite. Essa noite sonhei com nosso pai. Me orientou que devemos ir o mais rápido possível ao encontro desse Drake. Disse-me que podemos encontrá-lo na Praça dos Tributos, na loja do armeiro. É para lá que temos que ir. Você conhece esse lugar? Jamais estive na Praça dos Tributos, mas sei onde fica. Estive perto dela muitas vezes às escondidas em busca de alimento. Há quanto tempo você está foragida? Faz algumas luas, não sei ao certo. Seguimos conversando. Ao fim do dia, estávamos próximos de uma grande propriedade rural. Zirat sugeriu que devíamos pedir pousada ao proprietário. Eu e Zaira concordamos. Aproximamo-nos e fomos recebidos por um homem que cuidava de ovelhas no curral, perto da entrada. Falamos de nossa intenção de passar a noite ali e ele nos recebeu muito bem e mandou entrar dizendo: Entre, o senhor dessas terras terá grande prazer em recebê-los. Caminhou à nossa frente e nós o seguimos até a casa que ficava retirada da estrada. Abriu a porta e mandou que entrássemos. O interior da casa era sombrio. Havia apenas uma pequena janela por onde entrava uma pequena réstia de luz. Não demorou, e o homem que nos recebeu retornou carregando um outro homem no colo e o colocou sentado em um banco à nossa frente. Não tinha as pernas. Seu rosto apresentava uma cicatriz partindo no canto do olho esquerdo até quase o pescoço. Falou-nos com uma voz rouca. Sejam bem-vindos à minha casa. Meu nome é Zorak. Eu os esperava ansioso. O senhor sabia que viríamos? Perguntei admirado. Sim, Zorak sabe de tudo. Meus amigos invisíveis me informam que acontece nesse e em outros mundos. Meu irmão ficou mudo. Zaira estava atônita. Zorak olhava para ela e continuou falando. Você é a virgem que os Ributs estão procurando. Zaira nos olhou assustada. Aquele homem estranho olhou para mim e para Zirat e logo depois complementou. E vocês são os filhos de Zenk. Zirat, embaraçado diante daquelas revelações, ficou preocupado com nossa segurança. Passou seu braço sobre o meu ombro e Zaira receoso afirmou. Senhor, estamos somente de passagem. Sobrevivemos à tragédia que se abateu sobre a ilha pequena. E estamos procurando meios para dar um destino às nossas vidas. Calma, nada devem temer. Vou ajudá-los. Sentem-se, tenho muito que conversar com vocês. Sou amigo do pai de vocês. E devo orientá-los sobre o que fazer. Sidrak, o homem a quem estão procurando, era parceiro de vosso pai na seita dos Ributs. Os dois raptaram a filha de Liburk e a ofereceram ao sacrifício das virgens, provocando ainda mais a sua ira, que acabou culminando com o assassinato de vossos pais. Sidrak ficou sem parceiro e sem o poder da seita. Por isso está refugiado na casa do armeiro. Com a pedra que vocês possuem e a que está em poder de Sidrak, ao encaixá-las uma na outra, o desenho das duas luas se completará, formando o símbolo secreto dos Ributs. Sidrak vai entregá-la a vocês, por isso deverão partir cedo. Vou mandar preparar uma carroça com 2 cavalos para levá-los até ele. Depois, deverão retornar aqui para que eu possa orientá-los sobre o que fazer das suas vidas. Ouvimos atentamente o que ele dizia. Meu irmão parecia entusiasmado. Levantou-se, andou de um lado para o outro e voltou-se para Zorak afirmando. Nesses momentos de incerteza, um amigo é o que mais precisamos. Somos gratos pelo apoio que nos oferece. Perguntei preocupado. E quanto a Zaira? Não é perigoso para ela acompanhar até a cidade, visto que está sendo procurada? Zorak fez um sinal para ela se aproximar. Ele a pegou pelo braço e, num movimento rápido, cortou-a com uma lâmina na altura do ombro esquerdo. A puxei para perto de mim, tentando estancar o sangue com a mão. Estava ainda com a mão sobre o ferimento quando ele lembrou. Acalme-se. O que eu fiz foi para garantir a vida dela. Agora já não serve para o sacrifício, e os Ributs a deixarão em paz. As virgens não podem ter nenhuma cicatriz. Então a marca que fiz em seu braço é o seu passaporte para a vida.
Agora vão descansar e durmam em paz. Fez um sinal para o homem que o auxiliava e esse o carregou de volta para os seus aposentos. Depois de algum tempo, o auxiliar retornou com um frasco contendo um unguento preparado com ervas e mandou aplicar no ferimento que Zorak fizera no braço de Zaira. Depois nos levou até o local onde deveríamos descansar. Passamos uma noite tranquila. Pela manhã bem cedo, o auxiliar nos acordou e nós partimos. Viajamos quase o dia todo. Chegamos a Zantar quando o sol se punha no horizonte. Fiquei maravilhado quando nos aproximamos da entrada principal da cidade. O portal de pedra esculpida na forma de um arco apresentava desenhos em relevos tingidos de dourado, cujo brilho refletia a luz avermelhada do maravilhoso crepúsculo. Atravessamos o portal. O movimento das ruas era muito intenso. Um guarda nos fez parar e nos indicou um lugar onde deveríamos deixar o veículo e os animais. Entramos pela viela que nos indicou e chegamos a um pátio muito grande, onde deixamos a carroça e os animais. Seguimos a pé em busca da loja do armeiro. Caminhamos por várias vielas, até chegarmos às praças dos tributos. As lojas pareciam todas iguais. Podia-se encontrar de tudo no próspero comércio que se desenvolvia em cada canto daquela cidade enorme. Do lugar onde estávamos, não conseguimos enxergar as muralhas que circundavam a cidade. Do outro lado da praça, vimos uma porta com lanças e espadas expostas do lado de fora, e meu irmão deduziu que ali seria a loja do armeiro. Fomos até lá. Uma mulher idosa nos recebeu. Perguntamos por Sidrak e ela ficou embaraçada, demonstrando preocupação e medo. Olhando de esguela para uma porta que havia nos fundos da loja, respondeu: "Não conheço ninguém com esse nome." Meu irmão, percebendo que estava mentindo para proteger Sidrak, insistiu: "Por favor, precisamos encontrá-lo. Somos filhos de Zenk." Nisso, a porta dos fundos se abriu e apareceu um homem muito alto, aparentando uns 60 anos. Aproximou-se e nos recebeu. "Sejam bem-vindos. Eu sou Sidrak. Então vocês são filhos de Zenk?" "Sim, esse é Exílio, meu irmão, e essa é Zaira." "Venham, vamos para os fundos da loja. Aqui corremos perigo." Subimos uma escada feita de madeira até chegarmos em um cômodo que ficava sobre a loja. Sentamos nos bancos que estavam à volta de uma mesa grande. Sidrak sentou-se de frente para Zirat, olhou bem para mim e para Zaira, coçou a barba, então perguntou: "Como posso ter certeza que vocês são os filhos de Zenk?" Calmamente, meu irmão tirou a pedra esculpida de dentro do alforje e a colocou sobre a mesa. Sidrak examinou por alguns instantes. Levantou-se, tirou uma pedra solta que havia na parede, enfiou a mão em um buraco existente por trás da pedra, pegou uma pedra esculpida semelhante à que nós tínhamos e a colocou ao lado da nossa. Juntou as duas e elas se encaixaram perfeitamente, formando o símbolo das duas luas. Sorrindo, olhou para nós e afirmou: "Finalmente vou cumprir a derradeira obrigação de um reboot. Passo para vossas mãos o compromisso sagrado de honrar e lutar pelos princípios e pelas leis dos reboots. Agora devem partir. Deixem a cidade imediatamente." Zirat colocou as pedras no alforje e nós saímos por uma porta que havia nos fundos da loja. Na rua ficamos perdidos. Procuramos um meio de chegarmos novamente à praça, mas não conseguimos. Depois de tentar vários caminhos, acabávamos sempre no mesmo lugar. Então resolvemos voltar à loja pelos fundos. Seguimos o mesmo caminho de onde viemos e chegamos no lugar de onde havíamos saído. Zirat bateu na porta. E ao bater, a porta se abriu. Estava destrancada. Entramos. Cravada por uma lança. A mulher estava estendida no chão. Mais adiante, Sidrak agonizava, varado por uma espada. Aproximei-me e ainda consegui ouvi-lo antes de seu último suspiro. "Fujam, fujam!" Assustados, imediatamente fomos para a rua. Caminhamos em direção ao lugar onde deixamos a carroça. Estava escuro. O pátio estava vazio. O único veículo no lugar era a nossa carroça. Zirat ficou apreensível. Havia alguma coisa estranha no ar. Ficamos agachados ao lado do bebedouro dos animais, observando os acontecimentos. Passado algum tempo,
vimos 4 homens se aproximando da carroça. Eram os guardiões de Liburg. Examinaram a mesma e partiram, mas deixaram deles vigiando. Esperamos passar algumas horas, mas o guarda permanecia andando de um lado para o outro. Depois de mais algum tempo, sentou-se virado de costas para nós. Zirate pegou o saco que estava dentro do alforje, no qual estavam as pedras. Amarrou a boca do saco e foi sorrateiramente até onde estava o guarda, desferindo um violento golpe na cabeça dele. O guarda caiu desmaiado. Rapidamente pegamos a carroça e partimos. Conseguimos chegar à casa de Zorak quando o sol já estava a prumo. Cansados e famintos, comemos alguma coisa e fomos dormir. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Há 10.000 anos, psicografia de Nelson Moraes, pelo espírito Desílio. Embora seja uma história independente, este pode ser considerado a continuação do livro Um Roqueiro no Além. O espírito Desílio é o pseudônimo usado pelo grande compositor, músico conhecido por nós brasileiros, Raul Seixas. A página Tentando Ser Espírita existe desde 2016. Sigam a gente nas redes sociais, porque todos os dias a gente posta, seja estudos, a gente já estudou todo o Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, livros do Chico Xavier, no YouTube ou no Spotify. Vocês podem nos acompanhar, que também tem os audiobooks, a gente já postou diversos audiobooks, até músicas espíritas tem no nosso canal, lives, enfim. Acompanhe o nosso canal que vocês vão ver bastante coisa diferente. Espero que vocês gostem. Segunda parte. Compromisso estranho. Já era noite quando acordamos. Zorak nos aguardava na sala grande e quando nos viu nos afirmou: veja que foram bem-sucedidos. Sim, apenas lamentamos por Sidrak. Infelizmente, logo depois que nos entregou a pedra, foi assassinado. Sua morte já era prevista. Os guardiões não descansariam até conseguirem eliminá-lo. Com isso, Liburg remeteu mais um inimigo para o mundo invisível. Fiquei curioso com a colocação de Zirak, então perguntei: o senhor acredita que, mesmo estando morto, Sidrak poderá prejudicar Liburg? Com certeza. Em breve estará reunido com os demais inimigos de Liburg, arquitetando sua derrota. Bom, isso agora não importa. O importante é que conseguiram a pedra. Vamos comer e depois conversaremos. O auxiliar fez um sinal para sentarmos à mesa, onde serviu um assado de carneiro. Enquanto comíamos, Zorak continuou falando. Amanhã vou iniciá-los nos fundamentos dos Hibuts. Espero que tenham decidido ocupar o lugar do vosso pai e de Sidrak. Zirate olhou para mim, esperando que eu dissesse alguma coisa. Olhei para Zaire e percebi em seu olhar a expectativa de que eu dissesse sim. Olhei para meu irmão e com um gesto respondi que sim. Diante da minha atitude, Zirate afirmou: senhor, estamos prontos. Ótimo. O auxiliar prontamente limpou a mesa e trouxe uma vasilha contendo uma bebida saborosa. Bebemos até nos fartar. Ficamos tontos. Zaira teve uma crise de risos e mal se mantinha de pé. Tive que levá-la até os aposentos, onde se deitou e logo adormeceu. Senti minhas pernas bambearem, mas mesmo assim consegui retornar à sala onde estávamos. Zorak deu uma gargalhada e começou a falar. Vocês beberam o elixir da felicidade. Só os Hibuts podem bebê-lo. É preparado pelos amigos invisíveis durante os rituais dos sacrifícios. Zirate estava estático. O semblante no rosto demonstrava estar fora de si. O chamei e ele não respondeu. Zorak sorriu novamente e afirmou: seu irmão está longe daqui. Está fora do corpo. Nesse momento viaja pelo mundo invisível, mas logo estará de volta. Por quê? Embora eu esteja tonto, nada disso me aconteceu. Sob a influência do elixir, teu irmão demonstrou ser um elemento passivo e você um ativo. Juntos formarão um par perfeito. Poderão desenvolver um expressivo trabalho entre os Hibuts. E Zaira? A menina simplesmente adormeceu. Depois de algum tempo, meu irmão voltou a si. Estava com a expressão de surpresa. O que aconteceu? Perguntou. Zorak procurou acalmá-lo. Calma, procure se lembrar por si mesmo. Eu estava longe daqui. Era um lugar estranho. Vi muita gente cantando e dançando em torno de várias mesas, nas quais haviam pessoas deitadas. Era como se estivessem dormindo. Ótimo. Eu sabia que você possuía a capacidade principal dos Hibuts. Não foi um sonho.
Hoje estamos no ciclo da lua cheia. Você assistiu à cerimônia dos pares. É para esse ritual que eu devo prepará-los. Ziraat ainda estava tonto. Pediu desculpas e foi se deitar. Apesar de passarmos a tarde toda dormindo, ainda estávamos cansados e sonolentos. Eu também me recolhi. Os dias se passaram. Mosek nos orientou sobre tudo o que deveríamos saber. Aproximava-se o momento em que seríamos apresentados aos demais membros dos Hibuts. A expectativa era grande e estávamos apreensivos. Certo dia, pela manhã, Mosek nos levou para conhecer o lugar onde os rituais secretos eram realizados. Zaira não pôde nos acompanhar na caminhada até o templo. Chegando lá, entramos por uma porta onde se postavam 4 guardas. Descemos por uma longa escadaria até chegarmos em um salão enorme, o qual parecia estar localizado sob a terra. No centro havia uma mesa redonda, com 4 amarras presas à madeira, e em torno dela, a uma certa distância, contei 10 mesas retangulares, pequenas e baixas, que circundavam o salão. Mosek nos explicou, passando a mão sobre a mesa redonda. Aqui nessa mesa, oferecemos as vítimas aos nossos aliados do mundo invisível. Com aquela afirmação e influência daquele ambiente, senti uns arrepios estranhos e o meu ânimo arrefeceu. O toque de magia em que estávamos envolvidos até aquele momento se quebrou como encanto. Ziraat perguntou: "E as mesas pequenas para que servem?" "Não são mesas. São leitos onde se acomodam os membros passivos para a produção dos elementos necessários para a realização das materializações de nossos aliados invisíveis." "E qual a função do elemento ativo?" perguntei preocupado. "É de atender os amigos invisíveis e anotar as exigências e orientações." Ao ouvir quais seriam minhas atribuições, senti uma sensação estranha. Só de começar a falar com mortos, fui acometido por um mal-estar que durou alguns instantes. Então questionei: "Qual a finalidade dessa troca?" "São eles que transformam as pedras em ouro e água em pedras preciosas. É o que sustenta a nossa seita." "O que o povo dá como oferenda não é o suficiente? O que recebemos do povo é muito pouco. Para enfrentar Liburg, é preciso manter centenas de espiões espalhados por toda a cidade de Zantar. Precisamos estar informados de suas intenções, e isso nos custa muito ouro. A manutenção de nossos domínios também é dispendiosa." "Por que a rivalidade entre os Liburgs e os Hibuts?" Liburg é filho de Mondai. Esse era o governador supremo da cidade. Tinha um coração generoso, amava o povo e a felicidade reinava em Zantar. Nós, os Hibuts, mantínhamos uma convivência pacífica com ele e com o povo. Liburg, um jovem vaidoso, sentia ciúme do prestígio que o pai desfrutava entre os homens e mulheres de toda a cidade. Assessorado por forças invisíveis e por aliados que compartilhavam de seus propósitos, planejou e executou o assassinato do próprio pai. Depois, conseguiu convencer o povo de que seu pai fora morto por nós. Com isso, assumiu o comando geral de Zantar, prometendo ao povo vingar a morte daquele que for um líder adorado e respeitado por todos. Não combatemos ele, apenas nos defendemos. Ele sabe dos tesouros que conseguimos através de nossos rituais, por isso mantém a maioria do povo contra nós, visando um dia penetrar nossas muralhas e tomar posse de nossas riquezas. Perguntei: "De que forma os mortos transformam o ouro entregue aos Hibuts?" "Eles não permitem que observemos o momento da transformação. Simplesmente o ouro surge no lugar das pedras, e o mesmo se dá com as pedras preciosas." Ziraat, impressionado com a revelação de Mosek, perguntou: "Como é dividido todo esse ouro?" "Tudo o que conseguimos até agora está guardado na sala do tesouro, localizado no prédio do poder central. Pertence a todos nós." Com um brilho estranho no olhar, Ziraat continuou as indagações. "Quem detém o poder maior dos Hibuts?" "O poder supremo pertence ao conselho composto pelos pares." "Então faremos parte do conselho?" "Sim, devo apresentá-los ao conselho amanhã, depois das próximas 3 luas. Serão convocados para participarem do ritual." Depois que Mosek nos deixou, eu e Zarya ficamos conversando sobre tudo o que estava acontecendo conosco. A ansiedade que se instalou no meu peito roubou-me parte da noite, impedindo-me de adormecer. No dia seguinte, fomos acordados pelos criados, que trouxeram as roupas que deveríamos usar para nos apresentarmos diante do conselho. Eram vestimentas confeccionadas por mãos habilidosas. Os detalhes azul simbolizavam as fases da lua. O tecido branco se assemelhava ao linho, porém de uma textura mais densa. Mosek veio logo em seguida e nos conduziu para o edifício do conselho.
Ao chegarmos diante da sala destinada às reuniões, fez algumas advertências e nós entramos. Todos os membros já estavam sentados em torno da enorme mesa, que estava no centro da sala. Mosek era quem secretariava a reunião. 2 lugares estavam reservados, onde eu e Zirat sentamos. Depois de algumas reverências, Mosek começou a apresentação. Queridos membros do conselho, estes que agora participam da mesa são Zirat e Zílio, filhos de Zenk. Como todos aqui sabemos e lamentamos muito, Sidrak e Zenk foram assassinados pelos homens de Liburg, e, consequentemente, Zirat e Zílio, depois de obterem a anuência desse conselho, deverão ocupar seus respectivos lugares. Como membro do conselho e mestre de cerimônias, dou por abertura a discussão para a posterior votação, a fim de decidirmos se vamos aceitá-los ou não. Um dos membros, de nome Efes, pediu para falar e fez uma observação. Desde quando foi fundada a Irmandade dos Reboots pelos irmãos Hinai e Butsa, este será a primeira vez que teremos um par composto por irmãos. Creio que isso assinala que poderemos estar diante de um período de grandes conquistas. Por isso, desde já, meu voto é sim, que sejam bem-vindos os filhos de Zenk. Os demais membros demonstraram um grande entusiasmo e foram unânimes na aprovação. Mosek foi o primeiro a se levantar e vir até nós para nos abraçar. Os demais, depois de nos desejarem as boas-vindas, formularam muitas perguntas. Ficaram admirados com a forma como fomos salvos da Ilha Pequena. Logo após o banquete oferecido por Mosek em homenagem à nossa integração ao conselho, Zirat saiu para conhecer um pouco mais os domínios dos Reboots, enquanto eu e Zaira fomos caminhar margeando a floresta. Sentia-me melancólico. Relembrava o tempo de minha infância na Ilha Pequena. Sentia a saudade de minha mãe, das histórias que ela contava sobre um mundo distante, onde, segundo ela, todos vivemos um dia. Apontava constantemente para uma das estrelas e afirmava: é de lá que todos viemos, um paraíso que não soubemos fazer por merecer. Por isso fomos relegados a esse mundo. Percebendo minha introspecção, Zaira argumentou: percebo que está preocupado. Tua inclusão no conselho não lhe agradou? Não sei. Sinto uma insegurança muito grande. Alguma coisa me diz que deveríamos partir e esquecer os reboots e tudo mais. Compreendo sua preocupação. Estamos nos envolvendo em algo que desconhecemos. Isso também me preocupa. Quando recordo o que Liburg fez aos meus pais, chego a desejar estar nessa guerra, mas ao mesmo tempo sou tomado por uma sensação estranha. Parece que estou enverdando por um caminho sem volta, no qual os sonhos que agora cultivo irão se apagar. Quais são os seus sonhos? Viver, mas viver livre. Desfrutar da natureza à nossa volta, amar sem constrangimentos, poder sentir o que eu sinto por você sem me preocupar com quanto irá durar esses momentos felizes que estamos vivendo. Zílio, essa liberdade só existe enquanto somos crianças. É o período em que o coração é mais forte que a inteligência. Entretanto, agora somos obrigados a pensar mais do que sentir, a menos que nos entreguemos aos impulsos do coração e estejamos preparados para suportar as consequências de tal atitude, que vai acarretar em nossas vidas. Eu gostaria de ter a coragem de obedecer aos impulsos do coração, mesmo que para tanto tivesse que enfrentar o sofrimento que isso viria acarretar. Mas dentro de mim existem 2 forças que lutam entre si, e não sei qual delas atender. Isso me deixa angustiado e me faz sofrer. Uma pede para lutar e destruir os assassinos de meus pais. A outra clama por paz e desejo viver ao teu lado. Porém, sinto que se não atender a primeira, não encontrarei condições para viver a segunda. É o grande sonho de minha vida. Zílio, você não deve se angustiar. A mão do destino nos colocou diante de uma estrada, da qual tão já não poderemos nos esquivar. Vamos percorrê-la sem deixar morrer os nossos sonhos. Vamos lutar para torná-los realidade, mesmo que para isso tenhamos que pagar um preço muito alto. A determinação e coragem de Zaira me surpreendia. Decididos a caminhar na direção que o destino nos apontava, retornamos para nossos aposentos na casa de Mosek. A noite transcorreu calma, e acordamos com os raios de sol invadindo o quarto. Olhei através da janela e vi os pássaros voando com pequenos ramos presos ao bico, denunciando a época da procriação. Invejei-os pela liberdade que desfrutam. Zaira já havia saído do aposento e retornou para me avisar que Mosek e Zirat aguardavam para nos acompanhar
até a casa que se destinava a nos abrigar. Depois das cortesias costumeiras, rumamos para o lugar onde estava localizada. O lugar nos surpreendeu com tanta beleza. A casa, rodeada de árvores, parecia se encostar em uma queda de água que escorria da montanha. Os respingos, arremessados pelo ar, refletindo a luz do sol, desenhavam um maravilhoso arco-íris, cuja ponta parecia tocar o telhado de casa. A construção era ampla e aconchegante. Os grandes olhos de Zaira brilhavam de contentamento. Mosaic sorriu e, com um gesto, chamou os escravos que estavam na casa. 10 mulheres, um jovem e 2 senhores. Apontando para eles, nos afirmou: esses serão os vossos criados. Estarão encarregados da manutenção, limpeza e da alimentação. Enquanto forem membros do conselho, terão poder sobre suas vidas. Depois das recomendações cabíveis, Mosaic nos conduziu por toda a casa, mostrando cada aposento. E logo depois, partiu com Ziraat. Ali estávamos. Era como se estivéssemos sido inseridos em um paraíso cercado de beleza e mistério. Uma coisa me intrigava. Por que meu pai não criou a família em uma dessas casas destinadas aos membros do conselho? Por que optou por deixar sua família na ilha pequena? Estava tentando encontrar as respostas quando Zaira se aproximou. Estava acompanhada de uma das escravas e apontando para ela afirmou: Zílio, essa é a Zoraide, a escrava que me ajudou a escapar do sacrifício. Um tanto constrangida e admirada, a empregada afirmou: eu não sei do que a senhora está falando. Não ajudei a escapar e até hoje não consigo entender como conseguiu. A porta estava fechada. Depois que a senhora sumiu, foi preciso alguém abri-la para que eu pudesse sair. Você não se lembra do que falou para mim aquela hora? Só consigo me lembrar que a senhora estava comigo. Depois, sem que nada houvesse acontecido, constatei que estava sozinha dentro da cela. Quando chegaram os guardas, travaram-me de perguntas e só não mandaram me matar porque a cela estava trancada, e eu consegui convencê-los de que havia adormecido e não sabia de nada. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Há 10 mil anos, psicografia de Nelson Moraes, pelo espírito de Zílio. Embora seja uma história independente, este pode ser considerado a continuação do livro Um Roqueiro no Além. O espírito de Zílio é o pseudônimo usado pelo grande compositor, músico conhecido por nós brasileiros, Raul Seixas. A página Tentando Ser Espírita existe desde 2016. Sigam a gente nas redes sociais, porque todos os dias a gente posta, seja estudos, a gente já estudou todo o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, livros do Chico Xavier, no YouTube ou no Spotify. Vocês podem nos acompanhar, que também tem os audiobooks, a gente já postou diversos audiobooks, até músicas espíritas tem no nosso canal, lives, enfim. Acompanhe o nosso canal que vocês vão ver bastante coisa diferente. Espero que vocês gostem. Parte 3. Era noite de lua cheia. Havia chegado o momento que eu esperava com apreensão e ansiedade. Ziraat veio me buscar e fomos para o local do ritual. Todos os membros passivos e ativos estavam presentes. Alguns dos passivos já se encontravam deitados em seus leitos. Uma linda jovem, com grilhões nos pulsos e tornozelos, era conduzida por um escravo de estatura avantajada. Trazia na mão uma jarra e servia seu conteúdo para os membros passivos. Todos tomaram um gole, inclusive Ziraat, que já estava acomodado em seu leito. Quase todas as tochas foram apagadas, ficando apenas uma próxima da mesa do sacrifício. O escravo obrigou a jovem a tomar o conteúdo final da jarra e a amarrou sobre a mesa. De cada um dos membros deitados sobre os leitos, começou a sair por quase todos os orifícios, inclusive pelas narinas, a mesma substância que Ziraat expeliu na casa de Zorak. Aos poucos, essa névoa foi tomando várias formas. Eram figuras de homens, alguns com aparência animalizada, uma cena horripilante. Não demorou muito, comecei a ouvir gritos ensurdecedores e voluptuosos que ecoavam por toda a enorme sala. A cada momento, um deles debruçava sobre a vítima e emitia gritos estridentes de gozo e de prazer. Depois de quase uma hora, Mosaic fez um sinal ao escravo, que se aproximou da vítima
e a executou com uma lâmina, desferindo-lhe um golpe mortal. Nessa hora, todos se amontoaram sobre as fendas por onde escorria o sangue ainda quente. Fiquei impressionado. As pedras que estavam dispostas sobre uma pequena mesa cederam lugar a uma porção de artefatos de ouro. A água colocada em uma pequena vasilha foi substituída por joias trabalhadas com pedras preciosas. O ser invisível que se materializou através do material de Zirat aproximou-se de mim e, com a fisionomia aparentando um sorriso quase imperceptível, pois seus lábios estavam mal formados, passando o braço na boca, falou: "Quero beber." Eu fiz um sinal ao escravo que segurava a vasilha contando a beberagem, que veio até nós e encheu um recipiente menor, o qual dei ao aliado invisível. Para minha surpresa, foi até onde estava Zirat e derramou a beberagem sobre sua boca. Depois disso, todos começaram a se desvanecer até que desapareceram. Zirat e os demais passivos acordaram. Alguns escravos entraram e começaram a limpar o lugar. Ao lado da mesa onde estava o ouro, apareceu um tacho grande cheio de líquido, semelhante ao da beberagem. Depois de limpo, sem a presença do corpo da vítima, o ambiente se transformou em lugar festivo, com lindas jovens trazendo muitas iguarias e alguns dos escravos retornando com alguns instrumentos de percussão e começando a executar uma bateria de sons. As jovens cantavam e dançavam à nossa frente. Era um som muito executado pelos habitantes das ilhas. Durante a dança, as moças tiraram suas roupas e começaram a dançar com mais frenesi. A beberagem do tacho começou a ser servida, e todos se encharcaram dela, exceto os escravos. Comecei a dançar e a cantar um monte de besteiras que vieram à minha cabeça. A volúpia tomou conta do meu ser. Todos estavam envolvidos pelo clima de festa e de orgia. A bebida inflamou meu ser, não resisti e acabei participando de tudo. Entreguei-me aos caprichos e fantasias das jovens que me assediavam. A festa durou até ao amanhecer, quando retornei para casa. Zaira provavelmente me esperava ansiosa em saber tudo sobre o ritual. Quando cheguei, Zaira estava na varanda. Ao me avistar, sorriu e correu em minha direção, jogando-se sobre mim com os braços abertos. Estava curiosa e preocupada, me perguntando logo. Eu me sentia estranho, não estava cansado e nem sonolento. Então, como é que se saíram os novos membros dos reboots? Agora se sentem mais poderosos? Eu sorri, disfarçando um certo remorso que se apoderou de mim ao vê-la, tão bela e tão apaixonada. Então falei: eu e Zirat não nos sentimos poderosos. Agora nós somos realmente poderosos. Quanto mais poder, mais amor vou poder lhe oferecer. Realmente, a cada dia nosso amor crescia, e o tempo foi passando. Estávamos vivendo um momento de suprema felicidade. Tudo o que podíamos imaginar era colocado a nossos pés. Zirat recebeu um verdadeiro palácio para habitar. Vivia rodeado de luxo e de lindas mulheres. O ouro oferecido pelos invisíveis nos tornava cada dia mais ricos e poderosos. Liburg muitas vezes enviou seus espiões para tentar descobrir de que forma conseguimos transformar as pedras em ouro e água em pedras preciosas, mas logo eram descobertos pelos nossos guardas, que os eliminavam prontamente. Sentimos segurança plena, garantida pelas muralhas e pelos precipícios profundos que circundavam o outro lado da cidade. Com o passar do tempo, tornei-me apaixonado pelos rituais, principalmente com as festividades que se sucediam às cerimônias. Estávamos reunidos para um novo ritual. Tudo estava sendo preparado. A vítima, os passivos e os escravos se mantinham apostos e logo se iniciaram as materializações. Os invisíveis se alternavam, nem sempre eram os mesmos que compareciam. Eu alimentava a curiosidade de saber como conseguiam transformar as pedras em ouro e a água em pedras. Resolvi observar. Mantive meu olhar fixo sobre a mesa onde estavam as pedras. Apesar de atento, não consegui.
Ao fixar o olhar de forma mais apurada, tentando identificar as pedras quase ocultas pela penumbra, reconheci os artefatos de ouro ocupando a mesa. Aconteceu muito rápido. Não consegui perceber qualquer movimento em torno das pedras. Depois da partida dos invisíveis, antes de começar as festividades, aproximei-me da mesa. Fiquei surpresa ao ver o medalhão de ouro que a minha mãe havia me dado. Sem que ninguém visse, coloquei-o sob a roupa. Quando começou a festa, me despedi e me retirei do salão. Retornei para junto de Zaira. Comemos alguma coisa e fomos para os aposentos onde dormíamos. Por que retornou cedo? Não participou do ritual? Sim, apenas não fiquei até o final. Aconteceu uma coisa estranha e estou tentando compreender. O que aconteceu de estranho? Peguei o medalhão e mostrei para ela, dizendo-lhe: Está vendo esse medalhão? Foi minha mãe que me deu. Não podia estar aqui. Eu o deixei quando abandonamos a ilha. Estava no fundo do mar. Olha as marcas que a água fez. Além do mais, você pode até sentir nele o cheiro da maresia. Como que veio parar na sua mão? Os invisíveis o colocaram junto com os demais artefatos de ouro que se transformaram das pedras. Zaira me olhou com um olhar de quem podia explicar o que acontecera, então lhe perguntei: O que é? Vai dizer que sabe o que aconteceu? Zílio, os invisíveis não transformam as pedras em ouro. Eles vão buscar esses artefatos no fundo do mar. Todo esse ouro fazia parte da riqueza que submergiram com as ilhas. Fiquei admirado com a dedução de Zaira. Era realmente isso que estava acontecendo. Eles conseguiam transportar o ouro do fundo do mar até a mesa do ritual, fazendo-nos crer que transformavam pedras em ouro. O mesmo acontecendo com a água e pedras preciosas. Estávamos rindo da descoberta quando Zoraide entrou no quarto. Estava estranha. O clima do ambiente foi se alterando. Tornou-se sombrio. Zoraide cambaleou e, amparada por Zaira, sentou-se em uma cadeira que estava no quarto, com o rosto transfigurado, assumindo quase que totalmente a fisionomia de meu pai, e começou a falar. Meu filho, chegou a hora de executar nossos planos. Meu coração clama por vingança. No próximo ritual, vamos dar um passo importante para o poder sobre os Hibuts seja entregue a vocês. Temos que assumir o controle da comunidade dentro e fora de nossas muralhas. Os membros dos Hibuts tornaram-se hipócritas. Abandonaram a minha Sidrak. Precisamos puni-los. Durante o ritual, quando os Irá se deitar para servir aos invisíveis, materializaremos um dos que estão ao nosso lado. Tem combinado de fazer o que deve ser feito e você deverá ajudá-lo. Enquanto os invisíveis estiverem se banqueteando com a vítima, os membros ativos serão envolvidos por nossos aliados e irão adormecer. Nessa hora, nosso aliado já materializado entregará você um frasco contendo um pó escuro. Coloque o frasco sob o fogo da tocha mais próxima da mesa do sacrifício e depois se afaste para perto de onde estiver Zerat. Não tema, tudo estará sob controle. Depois dessa afirmação, Zoraide começou a se contorcer e a se transfigurar, voltando à aparência normal. Pelo seu comportamento, percebemos que não se deu conta do que havia acontecido. Estava constrangida por estar sentada diante de nós. Levantou-se rapidamente, pediu permissão para se retirar e retornou para junto dos outros servos. Zaira me olhava fixamente, esperando que eu dissesse alguma coisa. Me mantive calado, pois estava surpreso e confuso com tudo aquilo. Parecia um sonho do qual eu esperava acordar a qualquer momento. Sentei-me e meu coração batia descompensado. Zaira se aproximou e começou a me acariciar. Zílio, sei que tudo que aconteceu nessa sala foi um choque, mas devemos reconhecer que pelo menos respondeu todas as nossas indagações. Agora sabemos que estamos envolvidos. Ficou claro que a guerra entre Liburg e os Hibuts vai assumir novas proporções. Quer queiramos ou não, estamos envolvidos nela e não sabemos quais serão suas consequências. Isso é verdade, então só nos resta aguardar os próximos acontecimentos. A partir daquele momento, instalou-se em meu coração uma estranha sensação de medo e de apreensão. Senti vontade de falar com Zirat, mas me contive. Seria melhor conversar com ele depois de executar o plano de nosso pai. Passamos os dias que antecederam o próximo ritual, usufruindo das belezas que circundavam a nossa casa. Conseguimos uma certa descontração. Afinal, tudo o que estava acontecendo fazia parte da nossa vida. Zaira adorava a água. Constantemente banhava-se na cachoeira. Atendendo ao instinto e ao costume cultivado desde criança, distraía-me caçando os pequenos animais da floresta próxima, os quais mandava preparar para o jantar ou para o almoço.
Outras vezes, passava o dia ouvindo Zaira contando histórias sobre os mistérios da vida. Tão nova e já tinha acumulado tanto conhecimento. Sabia mais do que eu sobre os povos e sobre as ilhas, até mesmo sobre ele onde nasci e me criei. Em certos momentos em que observava de longe, tive a impressão de que ela conversava com o vento. No dia do ritual pela manhã, estávamos deitados na relva como sempre fazíamos. Zaira, me acariciando, começou a falar. Hoje à noite será o início de um período de maiores preocupações. Se realmente você e Zerat conquistarem o poder sobre os reboots, nossa vida vai perder o encanto em que estamos envolvidos. O canto dos pássaros, que agora nos acalma, tornar-se-á estridente aos nossos ouvidos. O murmurar das águas, que agora deleita nossos ouvidos, vai se tornar um barulho insuportável. De onde você tirou essa ideia? Perguntei a ela. Ouço o vento assobiando ao passar por entre os galhos e as árvores. Sua melodia é melancólica e triste. É presságio de muitos tremores e sofrimentos que se abaterão sobre essa ilha. O Senhor dos Mundos está triste, por isso seu hálito sopra melancólico. Você está enganada. Eu e Zirat vamos ser apenas os senhores da ilha. Isso não vai incomodar o Senhor de tantos mundos. Pode ter certeza de que não é por nossa causa que está triste. Zilli, você sabe o tamanho dessa ilha? Sei que é muito grande, mas não sei o quanto. Nem sequer saí de dentro dos domínios dos reboots, como poderei saber? Os guardiões da história chamavam essa ilha de Sem Fim. Ninguém jamais alcançou o outro lado da Ilha Grande. Ela vai muito além da cidade de Xantar. Dizem que existem outros povos habitando lugares muito distantes da cidade de Xantar. Eu não estou interessado nos outros povos e nem em outros lugares. Temos que nos preocupar com o que temos de real. Estou confiante de que essa noite vamos dar um passo muito importante na direção de nossa felicidade. Espero que esteja certo do que vai fazer. Pedirei ao Senhor dos Mundos para protegê-lo. Não se preocupe, tudo dará certo, afirmei cheio de convicção. À noite, me preparei e parti para o local do ritual. Não falei nada para Zirat. Só depois da cerimônia eu iria lhe contar os detalhes do plano. Tudo estava pronto. Zirat e os demais membros passivos encontravam-se acomodados nos leitos. Assim que trouxeram a vítima, começaram as materializações. Os invisíveis, depois de materializados, colocaram-se em volta da mesa do sacrifício. O aliado de meu pai também já havia se materializado. Mantinha-se próximo a Zirat e não foi notado. Aproximou-se e me deu o frasco. Olhei em volta e vi os membros ativos adormecidos e espalhados pelo chão. E a mesa estava encoberta por aquelas criaturas horríveis debruçadas sobre a vítima sacrificada. Aproximei-me da tocha, coloquei o frasco sobre ela e me afastei, indo para perto de meu irmão. O aliado havia desaparecido. Não demorou muito e o frasco, em contato com o fogo, causou uma explosão que produziu um clarão intenso. Todos os membros passivos começaram a gemer e as criaturas se desintegraram rapidamente. Fui acometido de um pesado sono e adormeci. Não sei quanto tempo depois, fui despertado por Mosek. Estavam todos aturdidos. Os membros passivos demonstravam sinais de enfraquecimento e de dor. E em poucos instantes, constatamos que estavam todos mortos, exceto Zirat, que despertou por último. Fomos todos para a sala do conselho. Formou-se um grande tumulto, com todos os membros ativos falando ao mesmo tempo e ninguém sabia explicar o que havia acontecido. Mosek tomou a palavra, pediu silêncio e começou a falar. Vamos manter a calma. O importante agora é que cada um de nós procure lembrar de alguma coisa que aconteceu antes de perdermos os sentidos, qualquer coisa que possa parecer estranha ao nosso ritual. O silêncio foi total. Senti o medo me dominar, mas acabei me controlando ao constatar que ninguém se manifestou. Mosek continuou. Dos membros passivos, só nos resta Zirat. Através dele, iremos descobrir o que aconteceu. Dentro de 2 dias, realizaremos um novo ritual, onde vamos oferecer um novo sacrifício. Encerrada a reunião, convidei Zirat para me acompanhar até minha casa. Precisava revelar tudo o que havia ocorrido no ritual. Estava nervoso, pois não sabia qual seria sua reação. Como sempre, Zaira me esperava na varanda. Sua alegria ao me ver demonstrava o fim da preocupação que até aquele instante provavelmente dominava seu coração. Zirat fez um comentário a seu respeito.
Como você está linda! Quase não a reconheci nessas roupas. Realmente, Zaira estava deslumbrante. O traje que usava lhe caíra tão bem que ressaltava ainda mais sua beleza. Zirate começou a beliscar algumas das iguarias que estavam sobre nossa mesa. Percebi pelo seu olhar que estava esperando minha manifestação a respeito do que houve. Sentamos e comecei a falar. Zirate, o que aconteceu hoje marca o início de uma série de acontecimentos que vão suceder à seita dos Reboots. O que você sabe a respeito do que aconteceu? Nosso pai, através da escrava Zoraide, falou comigo. Existe um plano por parte dele e de nossos aliados do mundo invisível para que o poder dos Reboots seja entregue em nossas mãos. Então você fez parte do que aconteceu no ritual? Sim. Depois do que aconteceu, compreendi qual o plano do nosso pai. Agora que a seita depende apenas de nós dois para transportar o ouro, é o momento de agirmos para conquistar o poder. Chegou o momento de pensar em nosso futuro. Eu e você poderemos assumir o comando dos Reboots. Os elementos ativos, sem os passivos, nada têm para oferecer, estão fora. Só resta eu e você. Até Mosek terá que ser curvar diante de nós. Zirate se levantou, veio até mim e me abraçou dizendo, você é um gênio. Zaira continuou sentada. Seu semblante demonstrava grande preocupação. Tentei convencê-la de que eu estava certo, mas ela se recolheu para seus aposentos. Eu e meu irmão conversamos até quando amanhecer e tudo ficou definido. O cansaço havia me dominado. Zirate partiu e eu fui me deitar. No dia seguinte, ao final da tarde, levantei-me. Zirate me aguardava na sala e estava ansioso. Zílio Zorak, o mago, surgiu em meus sonhos e me orientou para evocar Butissá, o fundador da seita, durante o ritual. Ele comanda os aliados invisíveis e vai apoiar nossos planos. Com o apoio dele, vamos assumir o comando dos Reboots. Futuramente teremos Liburg e toda a ilha a nossos pés. Entusiasmados com a orientação e com a revelação de Zorak, conversamos por longo tempo, até chegar o momento do ritual. Apesar das expectativas, senti-me seguro. Estava decidido a ir até o fim, o nosso plano. Zaira, durante a madrugada, tentou argumentar contra, mas acabei lhe convencendo de que, afinal, era a nossa felicidade que estava em jogo. Seguimos para o ritual. Mosek e os membros ativos já haviam preparado o ambiente para o ritual. Zirate, depois de tomar a beberagem preparada pelos aliados invisíveis e servida pela vítima, se deitou. Os membros passivos ficaram próximos à mesa de sacrifícios, e logo em seguida, o elemento gasoso começou a ser expelido por Zirate. Em pouco tempo, estávamos diante de Butissá, completamente materializado. Olhou para mim e sorriu. Voltando para Mosek, falou. Ao longo do tempo, os Reboots conseguiram acumular grandes riquezas, porém isso apenas não basta. Precisamos conquistar o poder sobre a ilha, pois Liburg continua governando Zantar. A partir de hoje, os Reboots terão como outrora 2 irmãos em seu comando, e com eles vamos expandir o nosso poder. Fez uma pausa e, vencendo as dificuldades proporcionadas pelo processo de materialização e apontando para mim, Zirate completou. Os irmãos Zirate e Zílio passam a comandar os Reboots na Terra, enquanto que no invisível, eu e meu irmão continuaremos comandando nossos aliados. Mosek olhou para os membros ativos e viu que estavam atônitos com as declarações de Butissá, então perguntou. E nós, o que faremos? Você, Mosek, por sua dedicação e fidelidade, vai permanecer como mestre de cerimônias, selecionando as vítimas e preparando sacrifícios. Os outros deverão estar fora de nossas muralhas na próxima lua. Vou partir. Outro virá em meu lugar e trará valioso material que deverá ser usado em favor da nossa causa. Sacrifiquem a vítima em seu louvor. Butissá partiu e se desvaneceu. Logo em seguida, formou-se uma nova figura. Possuía uma aparência estranha, era muito grande e seus olhos eram opacos, tinha a mesma cor do corpo. Sua voz era rouca e quase não se entendia o que dizia. Ordenou, apontando para os membros ativos. Ordenem-se. Mosek pediu para que se retirassem. Eles atenderam e saíram. A figura se ajoelhou e, com as mãos voltadas para o chão, pronunciou algumas palavras estranhas. Nesse momento, apareceu diante dele um recipiente de forma oval, que não possuía qualquer tampa ou orifício.
olhou para mim e disse: Esse recipiente contém a arma que poderá usar contra Liburg. Quando se tornar necessário, deverá transportá-lo até as portas da cidade de Zantar e quebrá-lo quando o vento soprar do leste para o oeste da ilha. O vento vai se encarregar de espalhar a dor e sofrimento nos domínios de Liburg. Depois dessa recomendação, a figura se levantou e foi até a mesa do sacrifício, onde a vítima já se encontrava sacrificada, pronta para servir os seus propósitos. Eu estava nervoso. Fui até o escravo que segurava o jarro de bebida oferecido aos passivos e tomei um bom gole. Senti me acalmar. Fui acometido por uma espécie de êxtase. Era como se eu estivesse gozando de um super vigor mental e físico. Era mais forte do que todas as outras beberagens que eu havia ingerido. Por alguns instantes, voltei a ser criança. Comecei a cantar uma canção de improviso. Cantei o amor de Zaira, as belezas do lugar onde estávamos, falei do arco-íris que pendia sobre o telhado de nossa casa, exaltei o poder que tinha conquistado e tudo à minha volta era motivo de alegria. Mosek tentou me controlar, mas foi em vão. Eu estava eufórico. Quando terminou o ritual, a euforia havia passado. E logo em seguida, entrei em profunda depressão e acabei desfalecendo. Mais tarde, ao recuperar a consciência, estava em casa. Zaira me informou que Mosek e Zerati haviam me carregado até ali. Estava preocupado com o recipiente de barro. Precisava saber de seu paradeiro. Então perguntei para Zaira: para onde foram Zerati e Mosek? Foram descansar. Disseram que mais tarde retornariam. O que houve com você? Nada, está tudo bem. Nada? Você chegou carregado. Tive um mal-estar, mas já passou. E o ritual? Correu tudo bem. Agora eu e Zerati somos o poder supremo dos reboots. Em pouco tempo, todo o Zantar vai estar a nossos pés. Zaira se manteve calada, então reafirmei: vou ser o senhor de Zantar. Isso não é motivo de alegria para você? Não, para mim é motivo de preocupação. Perguntei: e o que está lhe preocupando? Estamos entrando em uma guerra envolvendo força que desconhecemos e você me pergunta qual a minha preocupação? Calma, querida, tudo estará certo. Naquele momento, Mosek e Zerati chegaram. Fomos para a varanda e ali discutimos planos para atingir Liburg. O recipiente estava com Zerati. Depois de colocá-lo sobre a mesa, começou a falar. Agora que fomos revestidos da responsabilidade de comandar os reboots, precisamos nos inteirar de tudo que existe por aqui, para então começarmos qualquer ação agressiva. Concordo com você. Vamos aproveitar que Mosek está aqui e visitar todos os locais reservados ao comando central dos reboots. Assim foi feito. O recipiente foi entregue aos cuidados de Zaira, e acompanhados por Mosek, visitamos os lugares estratégicos e nos inteiramos de toda a organização existente. A chave da sala do tesouro nos foi entregue. Ficamos surpresos com tanta riqueza acumulada. A sala estava repleta de vasos e outros artefatos de ouro. Mais tarde, fomos apresentados aos espiões, os quais foram advertidos de que estavam sob nosso comando a partir daquele momento. Deixamos claro que qualquer informação obtida teria que ser entregue em nossas mãos. Ordenamos a Mosek recrutar mais guardas, que deveriam ser armados, treinados e preparados para defender nossas muralhas. Estávamos decididos a construir o Império dos Reboots. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Há 10.000 anos, psicografia de Nelson Moraes, pelo espírito Desílio. Embora seja uma história independente, este pode ser considerado a continuação do livro Um Roqueiro no Além. O espírito Desílio é o pseudônimo usado pelo grande compositor, músico conhecido por nós brasileiros, Raul Seixas. A página Tentando Ser Espírita existe desde 2016. Sigam a gente nas redes sociais, porque todos os dias a gente posta, seja estudos, a gente já estudou todo o Evangelho segundo o Espiritismo, livros dos Espíritos, livros do Chico Xavier, no YouTube ou no Spotify. Vocês podem nos acompanhar, que também tem os audiobooks, a gente já postou diversos audiobooks, até músicas espíritas tem no nosso canal, lives, enfim. Acompanhe o nosso canal que vocês vão ver bastante coisa diferente. Espero que vocês gostem. Tudo e todos obedeciam aos planos estabelecidos. Mosek mandou executar os membros ativos, pois sabiam demais sobre nossa organização.
Em pouco tempo, criamos um grande exército de guardas e espiões, que obedeciam cegamente às nossas ordens. A cada ritual, os invisíveis se revezavam na materialização através dos recursos de Ziraat. Transportavam valiosas riquezas, que nos permitiam pagar bem aos que nos serviam, e com isso aumentava cada dia o número de interessados em prestar serviço na guarda. Consequentemente, conquistamos novos aliados. Crescia vertiginosamente o número de novos adeptos. Muitos dos adeptos de Liburg compareciam ao ritual de consagração no templo de Butzer, jurando fidelidade aos Hibuts. Liburg, sentindo a expansão dos Hibuts, promove um ataque às nossas muralhas. Foram muitos meses de luta e derramamento de sangue, até que reconheceu sua impotência diante da inexorável fortaleza constituída por nossas muralhas. Fragilizado em seu poder, retirou-se, conduzindo suas tropas de volta a Zantar. Depois desse ataque, houve um longo período de trégua. Nossos espiões traziam constantemente informações de que Liburg e seus aliados preparavam apetrechos bélicos para tentar novamente transpor nossas muralhas. Seus feiticeiros se reuniam todas as noites próximos de nossas muralhas para praticar rituais de magia, tentando nos atingir. Certa noite, fui acordado pelo chefe da guarda, que insistia em falar comigo. Levantei e fui recebê-lo. Ele estava nervoso e agitado. Falou, dobrando-se diante de mim. Senhor, um de nossos espiões foi trazido pelos feiticeiros de Liburg e deixado diante do portal principal. Parece estar ferido. Vim pedir autorização para recolhê-lo. Está autorizado. Levem-no aos nossos curandeiros. Fiquem alerta e avisem-me de qualquer movimento estranho próximo às nossas muralhas. Depois das recomendações, voltei a me deitar. Zaire estava acordado e quis saber o que estava acontecendo. Contei-lhe e depois me entreguei ao sono. Logo amanheceu e quis continuar dormindo, mas o canto dos pássaros me incomodava. Levantei-me quando o almoço estava sendo servido. Zaire me pegou pelo braço e me acompanhou até a mesa. Seu olhar me penetrava por inteiro, parecia vasculhar meus sentimentos mais íntimos. Mas sorriu e perguntou, dormiu bem? Não dormi bem. A barulheira dos pássaros não me deixou nem mesmo cochilar. O que está acontecendo? Você gostava de ouvir o canto deles? Gostava, mas agora me incomodam com seus cantos estridentes. Quando pronunciei a palavra estridentes, lembrei-me quando Zaire me divertiu na véspera do ritual que marcou nosso domínio sobre os Hibuts. Hoje à noite será o início de um período de maiores preocupações. Se realmente vocês, Ziraat, conquistarem o poder sobre os Hibuts, nossa vida perderá o encanto em que estamos envolvidos. O canto dos pássaros que agora nos calmam vai tornar-se estridente aos nossos ouvidos. O murmurar das águas que agora deleita nossos ouvidos vai se tornar um barulho insuportável. Ouço o vento assobiando ao passar por entre os galhos das árvores. Sua melodia é melancólica e triste. É presságio de muitos temores e sofrimentos que vão se abater sobre a ilha. O Senhor dos Mundos está triste, por isso seu hálito sopra melancólico. Zaire continuava me olhando. Seu olhar agora era de meiguice. Estendeu a mão sobre mim e disse: Zílio, depois que você assumiu o comando, nossa vida não tem sido a mesma. Nunca mais fomos passear em torno da floresta. Lembro-me sempre dos momentos felizes e inesquecíveis que vivemos. Gosto muito de me banhar na cachoeira, mas sem você por perto, não me sinto animada. Você tem razão, não tenho mais tempo para coisas simples e belas que fazíamos juntos, mas deve entender que as obrigações que assumi não me permitem viver como vivíamos. Ainda estávamos conversando quando Zoraide entrou na sala e, cambaleando, caiu no chão. Zaire a socorreu e a colocou sentada em uma cadeira. Seu rosto se transfigurava aos poucos. Pensei que se tratar do espírito de meu pai, mas logo percebi que a fisionomia de Zoraide começava a se assemelhar com a fisionomia de minha mãe, e ela começou a falar. Meu filho, não se entregue ao domínio das trevas. Aproveite o poder do qual foi investido e acabe com os rituais criminosos. Procure ouvir a voz da razão. Seu pai jamais quis me escutar. Sempre abominei a seita dos Hibuts e seus rituais macabros. Por isso não acompanhei quando se instalou aqui. Sonhava criar vocês, Ziraat, longe desse lugar, mas as trevas alcançaram nosso lar e uniu vocês nessa empreitada maligna.
Enquanto falava, meu coração parecia ter sido perfurado por uma lâmina. Ela continuou. Aproximei Zaira de você tentando usá-la para vos guiar, mas seu coração frágil se deixou apaixonar. Mesmo assim, consegui colocar algumas palavras em sua boca, tentando dissuadi-lo da empreitada infeliz com a qual acabou se envolvendo. Mãe, nós não estamos cumprindo a vontade de nosso pai. Devemos isso a ele. Liburque não pode ficar impune pelo que fez a nossa família. A vingança é o instrumento dos mais fracos. Temos que ser fortes o bastante e resistir aos impulsos infelizes do coração, para não afundarmos nas trevas e sofrimento. Zenk, seu pai deixou-se dominar pelo ódio que o está consumindo. Esqueceu que fomos banidos de um mundo que agora respira num clima de paz e felicidade, a semelhança de um paraíso, exatamente porque não soubemos conter esses impulsos. Naquele momento, senti o mundo desmoronar sobre mim. Em meu interior, relutei para aceitar o que a minha mãe estava propondo, então retruquei. Mãe, a vida nos fez livres. Estou vivendo um dos momentos mais importantes que essa liberdade me proporcionou. A minha obrigação é fazê-los se perpetuarem, e para isso devo continuar lutando com todos os recursos de que disponho para me manter no poder. Caso contrário, jamais terei outra oportunidade de ser feliz como desejo ser. Meu filho, a felicidade que supõe estar vivendo é efêmera. Não estou preocupada com essa felicidade passageira sobre a terra, mas sim com vossa felicidade perante a eternidade. Estou tentando evitar que se comprometa ainda mais com as leis que dirigem nossos destinos. Portanto, procure ouvir o lado bom que eu lhe dei e que ainda existe em você. Não se deixe envolver pelas ilusões que poderão fazê-lo sucumbir em muitos séculos de sofrimento. A senhora não entende. Eu entrei em um caminho sem volta. Nada posso fazer para conter a força do destino. O destino somos nós que construímos. Com apenas uma ação, podemos alterá-lo para os próximos séculos à nossa frente. Não se iluda com o poder transitório que desfruta agora, pois ele poderá levá-lo a construir séculos de escravidão. Zoraide começou a se debater e voltou ao seu estado normal. As revelações de minha mãe me causaram um profundo conflito interior. A segurança que sentia se esvaiu, deixando o medo dominar meu coração. Zaira tentava me confortar, mas o único conforto que encontrei foi na beberagem do ritual, o qual passei a consumir compulsivamente. Os rituais continuaram. Zirat não deu ouvidos às revelações da nossa mãe. Atormentado pelas dúvidas que se levantaram em meu coração, enclausurei-me na omissão. Certa manhã, quando estava em casa com Zaira, fui procurado pelo curandeiro, que me trouxe uma informação preocupante. Senhor, o espião que foi deixado ferido diante do portão trazia em seu corpo marcas pela magia dos feiticeiros de Liburque. E qual o problema? O problema é que todos os que tiveram contato com ele adoeceram, inclusive o chefe da guarda. E vocês não conseguem curá-los? Nossos preparados são impotentes diante dessa doença estranha e desconhecida de todos nós. O pior é que está se alastrando. Muitos já morreram. Que tipo de doença é essa que vossos médicos não conseguem curar? Ela ataca a respiração. Os enfermos ficam ardendo de calor e se debatem até a morte. Somam-se centenas de contaminados. O problema me tirou da omissão. Imediatamente, convoquei Zirat e Mosaic para uma reunião, pois era preciso avaliar o que estava acontecendo e buscar soluções. Nos reunimos na sala do conselho. Depois que pus a situação, Mosaic se manifestou. Eu e Zirat já sabemos de tudo. Precisamos pedir ajuda aos nossos aliados invisíveis. Estamos próximos do dia do ritual, mas até lá será necessário isolarmos os doentes para se evitar uma contaminação maciça. Zirat não concordou, argumentando. Ainda faltam 3 dias para o ritual e não temos certeza de que aliados poderão nos ajudar. O melhor é sacrificar os infectados e queimá-los fora das muralhas. Com isso estaremos garantindo nossa segurança. Ninguém pode prever o que a peste pode fazer em 3 dias. Retomando a palavra, Mosaic considerou. Nossos melhores homens da guarda são infectados. Não podemos sacrificá-los sem tentarmos a ajuda dos aliados. São homens valorosos e fiéis à nossa causa. Seria injusto da nossa parte sacrificá-los. Não podemos arriscar perder milhares de colaboradores por causa de alguns poucos, por mais valorosos que sejam. Por que não isolamos aqueles que nos são caros e sacrificamos o restante dos contaminados?
Sugeri tentando o melhor. Mosek e Zirate concordaram com a minha sugestão, mas o caso era mais grave do que parecia. Enquanto discutíamos, muitos estavam sendo contaminados. Isolamos os escolhidos e sacrificamos os demais. Porém, durante os 3 dias de espera, tivemos que sacrificar dezenas de infectados. O ritual foi realizado sem sacrifício. Apenas Butsa compareceu e, com muita dificuldade, conseguiu se materializar. Orientou-nos para que recorrêssemos à ajuda de Zorak, o mago. Encerramos o ritual e logo em seguida, Zirate partiu em busca de Zorak. Retornei para casa. Sentia-me arrasado com tudo o que estava ocorrendo. Zaira, como sempre, tentava me confortar, mas só depois de tomar muitos goles de beberagem é que eu consegui acalmar a luta interminável que havia se instalado em minha consciência, depois que ouvi minha mãe. Após alguns dias da recomendação de Butsa, Zirate retornou, trazendo Zorak. Mesmo com toda a sua magia e ajuda dos curandeiros, Zorak demorou alguns anos para erradicar a peste que reduziu consideravelmente o contingente dos Hibuts. Diante disso, estabeleceu-se um clima de insegurança. Mosek, Zorak e Zirate temiam um ataque maciço de Liburg. Permaneci passivo, deixei tudo por conta de Zirate. Preenchia meus dias com o amor de Zaira e com os delírios que a beberagem me proporcionava. Muitas vezes, em minhas alucinações, via minha mãe e discutia com ela. Outras vezes, revivia os prazeres das festividades que aconteciam após os rituais. Mosek, orientado por Zirate e Zorak, seguiram uma caravana sinistra em direção a Zantar. Levavam um recipiente de barro, pois os ventos sopravam favoráveis à execução do plano. Sorrateiramente, aproximaram-se das portas de Zantar e quebraram o recipiente dos invisíveis. Depois de alguns meses, uma terrível peste se abateu sobre os domínios de Liburg. Uma grande parcela dos habitantes de Zantar foi atingida. Centenas de doentes chegavam até nossas muralhas clamando por socorro, porém eram mortos pelos guardas e depois queimados. Muitos eram queimados antes mesmo de morrerem. A peste causava feridas que consumiam partes do corpo e culminava com vômitos consecutivos, fazendo com que o infectado expelisse golfadas de sangue pela boca, até levá-lo à morte. Zaira lutou para me tirar da passividade em que havia me projetado. Insistia para que retomasse o comando junto a Zirate. Diante de sua insistência e do carinho com que me tratava, aos poucos fui reagindo até conseguir me reequilibrar. Zaira voltou a sorrir, e com a sabedoria que demonstrava possuir me alertou. Zílio, a peste que foi semeada se espalha por toda a ilha. Corremos o risco de sermos também atingidos. Não vamos aguentar uma nova epidemia. Os espiões que retornaram das imediações de Zantar foram contaminados e, por precaução, estão sendo mantidos fora das muralhas. É preciso fazer alguma coisa? E o que podemos fazer? O que está acontecendo está fora de nosso controle. Convoque uma reunião com Zirate. Talvez, se vocês ordenarem, Zorak movimentará recursos para conter essa desgraça. Depois de ouvir as ponderações de Zaira, fui ao encontro de meu irmão, que havia se transformado. Depois que passou a desfrutar do amplo palácio, entregou a sexolatria, constantemente renovava seu harém. Tentei convencê-lo do perigo que nos ameaçava, mas foi em vão. Sorrindo sentado entre duas belas jovens, argumentou: não há com que se preocupar. Já não temos mais inimigos que possam ameaçar nossa segurança. Nem mesmo a peste poderá atravessar nossas muralhas. Relaxe e aproveite para desfrutar a glória dos vencedores. Em breve vamos invadir Zantar e tomar posse do que nos pertence por direito de conquista. Você não deve dar ouvidos a Zaira. Ela o ama muito e temo perdê-lo. Por isso preocupa-se em demasia. Aproveite as delícias do poder sem constrangimentos. O homem não pode pertencer a uma mulher só. Sente-se aqui e relaxe. Vamos tomar o elixir da felicidade, a bebida que poucos têm o privilégio de saborear. Zirate demonstrou muita determinação e confiança nos planos estabelecidos. Tentei argumentar, mas ele foi convincente. Zílio, você não percebeu que somos os vitoriosos? O mundo nos pertence. Em breve, toda a ilha vai ser nossa. Você age como se fôssemos os derrotados. Tome, beba em louvor à nossa vitória. Peguei o frasco e bebemos. Depois de alguns goles e argumentos, achei que estava certo. Afinal, tudo estava acontecendo conforme planejamos. Aos poucos, consegui me descontrair. Influenciada pelo ambiente de luxúria que predominava naquele requintado palácio, acabei envolvido pela sensualidade daquelas belas mulheres e me entreguei aos prazeres da carne. Permaneci ali por longo tempo.
Distante de Zaira, libertei-me de minha consciência e passei a viver, dando vazão aos meus desejos. Zirat e Mosek, depois que a peste consumiu milhares de adeptos de Liburg, alcançaram seus objetivos. Atacaram Zantar e dominaram toda a ilha. Liburg, depois de derrotado, foi executado na praça principal de Zantar. Zorak, o mago, nosso aliado, carregado em sua cadeira pelo escravo que o servia, comandou a execução. Saciou o desejo de vingança que alimentava desde quando Liburg mandou seus guardiões amputarem as pernas. Zirat se mudou para Zantar, ampliando o poder dos Ributs. Permaneci no castelo, enclausurado pelo prazer, porém não conseguia esquecer Zaira. Vez ou outra iam se encontro e permanecia ao seu lado até suprimir a saudade. Eu a amava muito, mas o desejo de ser livre para amar também outras mulheres me dominava. Foram longos anos em que vivi me dividindo entre amor, desaire e as delícias que o poder me proporcionava. Certo dia, pela manhã, Zoraide veio até o castelo e entrou em meus aposentos. Estava aflito e chorando. Como nada dizia, perguntei: o que aconteceu? Enxugando as lágrimas com as mãos, começou a falar. A senhora Zaira está muito doente e deseja vê-lo. Surpreso e tomado por um terrível remorso, fui ao seu encontro. Ventos violentos sopravam em todas as direções. As nuvens escuras encobriam a luz do sol. O dia parecia se tornar noite. Mal conseguia caminhar. Lembrei-me do Senhor dos Mundos, quando Zaira afirmava que o vento era o hálito dele e refletia seus sentimentos. Senti um certo temor, e quando cheguei encontrei-a agonizando. Seu belo rosto estava oculto pelas feridas que se alastravam pelo corpo. O sangue jorrava pela boca. No momento em que venci o medo da doença e fui abraçá-la, ouvi um estrondo. As águas arrebentaram as paredes e invadiram o lugar onde estávamos. Debati-me, tentei agarrá-lo, mas foi em vão. O desespero tomou conta de meu ser e fui arrastado pelo furor das águas. Mal conseguia flutuar e ao longe pude ver que toda a extensão da ilha estava encoberta pela água que se nivelava com o mar. A exaustão me impedia de continuar lutando contra a força das águas que me puxavam para baixo. Minhas forças se exauriram e me entreguei à fúria das águas. Senti a morte se aproximar. Milhares de anos se passaram. Depois dessa encarnação, que custou para mim um longo período de sofrimentos no mundo espiritual, vivi outras oportunidades em que pude resgatar minhas atitudes impensadas. Através das encarnações que me foram concedidas pela misericórdia divina, peregrinei várias vezes pelos corredores do sofrimento, experimentando desespero e revolta, atitude que se transformou em característica do meu espírito, a qual tem contribuído para retardar minha marcha de ascensão. Em várias oportunidades, eu, Zirat, Mosek e Zorak compartilhamos juntos de encarnações retificadoras, onde resgatamos nossos crimes. Em várias ocasiões, Zaira renunciou aos seus merecimentos para me acompanhar na Terra, a fim de me ajudar a conquistar o equilíbrio de minhas emoções. A cada encarnação, ela continuou crescendo em sabedoria, e hoje resplandece plena de luz na figura de Helena, minha estimada benfeitora. Zorak, o mago, agora está reencarnado vivendo em terras brasileiras. Zirat é hoje meu bom amigo Felipe, a quem devo o socorro e o esclarecimento que me devolveu a vida. Mosek é nosso estimado Dr. Diógenes.
Depois que consegui resgatar essas lembranças, pude compreender que muitos de nós, encarnados e desencarnados, transitando nesse mundo de expiações e de provas, já vivemos longos períodos envolvidos pelas trevas, da impiedade e da ignorância. E o pior, quase sempre reincidindo nos mesmos erros, os quais não conseguimos conter e superar. Os resquícios desses períodos infelizes ainda estão presentes em nosso subconsciente. É por isso que muitos de nós, quando aprisionados no corpo físico e cercados pelas circunstâncias que limitam nossa ação dentro do campo de nosso merecimento, tentamos sufocar as frustrações usando dos recursos artificiais, onde acabamos nos entregando aos vícios e às ilusões do mundo, contraindo novas dívidas, que a cada encarnação acabam limitando ainda mais nossa liberdade. Porém, a cada vitória que conseguimos quando superamos nossas tendências más, ampliamos o campo de nossos merecimentos e, consequentemente, dilatamos a nossa liberdade. Zílio. Pessoal, que livro, né? Lembrem que no início desse audiobook eu comentei que ia valer a pena. Eu acredito que vocês tenham gostado. Eu tava terminando a edição aqui do livro. Começou a chover aqui em Alegrete, assim, ó, a full. Na verdade já faz 3 dias que tá chovendo. Eu fiquei pensando, será que é a nossa horta? Vai saber, né? A gente brinca, mas a gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora. Quando vai ser o momento do nosso desencarne. Aí gostaria de fazer as considerações finais, né, sobre esse livro muito interessante. E já noticiar aqui que a minha esposa se predispôs a gravar o primeiro audiobook do Raul Seixas, aquele ali do Um Roqueiro no Além. E assim como esse, eu vou fazer toda a edição. Ela tá trabalhando nesse livro, eu tô trabalhando em outro livro que também trata sobre música, que é da Rosemary Brown, que ela recebeu diversos espíritos do Beethoven, Chopin, Bach, muitos compositores da música clássica. Ela é considerada o Chico Xavier da música. Ela passou por diversos testes comprovando que a música de fato era nas características daqueles compositores. Enfim, eu tô trabalhando nesse livro também e a minha esposa vai trabalhar no próximo. Vou fazer algumas ponderações sobre esse livro do Há 10 Mil Anos. Ponto interessante que a gente vê é que ele teve ali uma segunda chance. Na primeira inundação ele conseguiu sair. Já na segunda, as escolhas dele determinaram se ele tinha condição ou não, porque certamente muitos espíritos saíram. Ele teve a oportunidade, mas não aproveitou. Um ponto também interessante, que nem sempre a pessoa que desencarna pode ser um pedido do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, de quem quer que seja. Mas a gente tem que ter o nosso livre-arbítrio, o nosso caráter de saber, não é porque é meu pai que eu vou. Isso está errado, não concordo com isso e vou agir diferente. Não é porque a pessoa desencarnou que ela vai se tornar uma boa pessoa. Então, muito interessante esse ponto. Claro, o ponto alto, na minha visão desse livro, é a parte da materialização ali dos metais, a tal da alquimia. Muitos estudiosos de diversas formas replicar isso, porque tem esse enigma de transformar pedras em ouro. E ali a gente vê, né, esse trabalho que era realizado, na verdade era um transporte. Não é que eles criavam aquela pedra, eles simplesmente pegavam de um lugar e colocavam em outro. A mediunidade de efeitos físicos, os espíritos se manifestam, todos enxergam, porque eles se materializam e ficam palpáveis. Pode tocar. E aí a gente vê que na última materialização que teve ali, muitas pessoas tinham morrido por causa da peste que acometeu na ilha. E ele fala ali, o Raul Seixas fala que a última materialização foi difícil, de comunicação foi muito difícil. Claro, porque para ter uma sessão de materialização tem que ter uma quantidade de pessoas, elas vibrando naquela mesma, e ter médiums de efeitos físicos. Como naquele momento ali muitos já tinham falecido e foi algo de improviso, pode ver que a sessão de materialização não ocorreu da mesma forma. E também o alerta que faz, né, que não é que o espírito é ruim, que ele é um espírito burro. Na verdade é o contrário. Os espíritos ruins podem ser e são muitas vezes muito inteligentes. Acho que é isso então.
até o próximo estudo, até o próximo audiobook, quer dizer, fiquem todos com Deus. E a gente vai seguir gravando, vamos seguir, eu e a Giovana. Eu tenho alguns projetos, quero seguir gravando algumas músicas minhas. Enfim, vou tentar ver como é que vai ser para conciliar tudo entre a música, o meu serviço, os audiobooks, tudo. Mas ao mesmo tempo eu deixei a música, minhas músicas autorais, eu parei de gravar, larguei de mão. Mas agora eu tenho que retomar, né? Vou ter que retomar as músicas. Inclusive eu tô ensinando a minha esposa a tocar bateria. Enfim, vamos conciliar isso. Eu tô muito feliz de ter recebido vocês aqui, ainda mais que nesse livro quem gravou foi a minha esposa, então mais feliz é impossível. É isso, pessoal. Até o próximo audiobook. Fiquem todos com Deus.